Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Irmãos, é uma leitura de forma média a extensidade, então eu gostaria da ajuda da igreja. Eu queria pedir aos nossos introdutores que não permitisse que ninguém transitasse na igreja nesse momento. Eu vou ler o versículo 6, começando ali no versículo 6, nós vamos ler até o versículo 16. Então eu leio um versículo, a igreja lê o outro, e aí a gente faz assim até o versículo 16, amém? O texto bíblico diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhuma dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Até aí, irmãos. Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Santo Deus, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos na Tua palavra. E rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. A nossa alma, Pai, ainda para aqueles que não tenham esta percepção, a nossa alma tem sede de Ti. A nossa alma tem sede da Tua presença, das coisas que envolvem o Teu reino, a Tua justiça, a Tua majestade, Senhor. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor. Fala aos nossos corações. Tira, Senhor, do nosso conforto. Tira, Senhor, cada um de nós, Senhor, daquilo que não é do Teu agrado, Senhor, e move-nos a presença do Teu Santo Espírito. Move-nos, ó Deus, para aquilo que é a Tua vontade. Ó Deus querido, em nome de Cristo Jesus, renova o nosso entendimento, transforma, ó Deus, as nossas vidas pela Tua presença, pela aplicação da Tua palavra à nossa realidade, Pai querido. Ó Deus, que a Tua palavra fale, que a Tua palavra grite nos nossos corações, que a Tua palavra
troveje, Senhor, nas nossas vidas, para que, ó Deus, nós sejamos sacudidos das nossas bases, dos nossos alicerces, que nós saiamos, ó Deus, do lugar aonde estamos, para, ó Deus, estar no lugar aonde Tu queres que nós estejamos. Em o nome de Cristo Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário, caiam por terra em nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para entender e para viver em conformidade com a santa e bendita palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, esse texto, ele só é entendido por mim e por você, tomando por base o entendimento de que o homem, ele tem uma natureza tricotômica. O homem, na sua natureza, ele é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Coloca para a gente, Vitor, 1 Tessalonicenses 5:23. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo, ele deseja, que o povo seja santificado, e ele fala dessa tripla constituição do ser humano, dessa tríplice, espírito, alma e corpo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse entendimento que o apóstolo lança ali, existe uma necessidade de que todo o nosso ser seja conservado na presença de Deus. Algumas pessoas não têm entendimento dessa verdade de que o ser humano, ele é um ser tripartite. Na essência, o ser humano é um espírito. Para alguns, a vida, ela acaba, quando existe a morte física. E isso é uma falta de entendimento espiritual. O apóstolo Paulo mesmo, ele falou assim: olha, o meu desejo é estar com Cristo, porque é coisa muito melhor. Mas o desejo do meu coração é estar aqui nesse ministério com a igreja, porque para vocês vão ser grande vantagem de eu estar aqui para instruí-lo nas coisas de Deus. E aí fala assim, mas é muito melhor estar na glória com Deus. E quando ele fala de estar na glória com Deus, é depois da morte física. Mas ele está falando de o espírito dele estar, na glória com Deus. E aguardando, o grande dia da ressurreição dos mortos, onde os corpos serão glorificados. Bom, mas essa é a outra parte. O que eu preciso te extrair desse texto é que a verdade é que a essência do ser humano, que Deus dá, é o espírito. E nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, para muitos, a vida se limita ao corpo que nós temos. E a verdade da palavra de Deus, ela nos extrai, ela para fora dessa limitação, ela nos leva adiante para que nós compreendamos verdades espirituais, discernindo coisas espirituais. Então, eu e você, na nossa essência, nós somos um espírito. O texto bíblico diz assim: Deus criou o homem, formou ali do barro, e ele fala assim: e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Bom, então, a nossa essência é o nosso espírito. Nós temos um corpo, melhor dizendo, habitamos num corpo. Mas nós temos uma alma. A alma, ela é a sede das emoções, do intelecto, da razão.
e da nossa vontade. Porque quando dizem que o inimigo, ele quer a tua alma, ele quer dizer o seguinte, que como a alma é a sede da vontade, ele quer que a tua vontade esteja subjugada a ele, para fazer não aquilo que não agrada a Deus. E isso produz morte, e morte por completo no ser humano. Mas como sair dessa morte? O apóstolo Paulo, ele nos dá o caminho aqui. Ele diz que existe uma sabedoria, que ela não é terrena, que ela não é humana, mas é uma sabedoria de Deus. E ele nos chama para vivermos um caminho da maturidade cristã. Ele nos chama para viver um entendimento avantajado, discernindo coisas espirituais de forma espiritual, para que nós tenhamos vida nele. E conforme a promessa de Cristo Jesus, não qualquer vida, vida em abundância. Amém? Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, Deus orienta o povo de Israel e ele fala assim, olha, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quando ele está falando desse amor a Deus sobre todas as coisas, ele coloca essa natureza tripartite. Toda vez que você e eu depararmos na Bíblia com o coração, ele está falando do teu espírito. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, toda vez que você ouve a palavra coração, é pelo coração que Deus chega até o ser humano. Na verdade, ele está falando do espírito do homem. Na verdade, ele está falando da essência do homem. Então, quando ele fala assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele está querendo dizer assim, olha, com todo o teu ser, você vai amar a Deus. Você vai amar a Deus no seu espírito, que é o coração, ali no texto, com toda a sua alma. Ele está falando o seguinte, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade, com toda a tua emoção, você vai amar a Deus. Então, alma, sede de vontade, intelecto, e emoções. E aí ele termina dizendo assim, com todas as tuas forças, representando o quê? O nosso corpo. Então, todo o nosso ser, ele é convidado, ele é chamado para viver esse amor a Deus sobre tudo na nossa existência. Então, nós fomos chamados para vivermos assim, dando a atenção ao ser de uma forma completa, não apenas ao corpo, não apenas à alma, não apenas ao espírito, mas olhando para toda a plenitude do ser humano, para termos uma vida plena em Cristo Jesus, amém? Então, essa chamada à atenção, nós precisamos aplicar para a nossa realidade hoje, porque existem pessoas que dão total atenção ao físico, e as academias, sem querer assim lançar pedra contra quem frequenta a academia, e essas pessoas que estão na academia estão tratando de uma coisa importante que é o corpo, amém? Mas, como disse Cristo Jesus aos fariseus, devemos fazer estas coisas sem abandonar aquelas. Então, eu preciso cuidar do corpo, eu preciso ter um corpo saudável, porque esse corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. Então nós temos uma responsabilidade com o nosso corpo. De fato, nós precisamos cuidar do corpo. Mas se nós pararmos aí, nós estamos vivendo numa cegueira espiritual. Por quê? Porque o ser humano, ele não é constituído apenas do corpo. Existem duas outras partes que precisam ser alimentadas. E aí ele chega na questão da alma, o intelecto,
Irmãos, se nós olharmos para o intelecto, nós vamos dizer que talvez as nossas universidades seriam os melhores lugares para nós alimentarmos o nosso intelecto. Tem gente, irmãos, que é inclinada a fazer, estudos acadêmicos, e é uma coisa boa. Isso não é ruim, não. Tem gente que tem uma facilidade para o processo de ensino-aprendizado, e isso é bom diante de Deus. Por quê? Porque Deus o capacitou para isso, e nós precisamos estar em contínuo aprendizado, porque viver é aprender. Quando nós paramos de aprender, quando nós fechamos para essa questão do aprendizado da vida, nós quase que apagamos para a existência, porque viver dia a dia é você absorver conhecimento. Nós absorvemos conhecimento uns com os outros, nós absorvemos conhecimento quando estamos diante de pessoas mais idosas, mas nós absorvemos conhecimento até quando estamos diante das crianças, amém? Então, a nossa vida, a nossa existência é um convite ao aprendizado. O intelecto, ele percebe o mundo natural, o mundo à nossa volta, através dos sentidos. E o principal deles... Calma, um de cada vez, irmãos. Vocês não vão me deixar no vácuo. Qual é o principal dos sentidos? A visão. Visão. Então, os sentidos trazem a percepção do mundo à nossa volta. A principal deles, visão, seguido pela audição. Depois vem o olfato, depois o paladar e o tato. Então, através desses 5 sentidos, nós captamos o mundo à nossa volta. E nós, assim, vamos alimentar a nossa alma com tudo aquilo que os sentidos podem trazer de conhecimento. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Amém? Amém? Irmãos, ruim é se nós pararmos aí. Porque Deus constituiu o homem, lembra? Espírito, alma e corpo. Se nós só alimentarmos o nosso corpo lá na academia, ou fazermos as nossas caminhadas, não importa. Se você só tratar do corpo, você está fazendo uma coisa... pela metade ou por 1/3, Se nós só alimentarmos a nossa alma, alimentarmos o nosso intelecto, alimentarmos, a nossa fonte de conhecimento, vamos estar fazendo ali 1/3, mas nós precisamos tratar do ser como um todo, e aí alimentarmos o nosso espírito. É aqui, irmãos, nessa parte, que muitos de nós estamos apanhando. Alimentar o espírito. Algumas pessoas ignoram completamente que exista um espírito no ser humano. Então elas não conseguem enxergar coisas espirituais. Coloca para a gente, Vitor, por gentileza, Romanos capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele vai dizer que o homem natural, ele é indesculpável diante de Deus. Por quê? Ele diz o seguinte, olha, os atributos de Deus, os invisíveis, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aí ele vai dizer... tais homens, porque veem a criação, eles veem montanhas, eles veem estrelas, sol, eles veem planetas, eles veem mar, eles veem céu, eles veem toda a criação e não conseguem enxergar a divindade em tudo isso. E aí Paulo diz assim, tais homens são indesculpáveis por isso, porque o que se pode conhecer de Deus, os seus atributos, ele dá a conhecer como? Através da própria criação. A teologia chama isso de a teologia natural. Deus se revelando através da própria natureza. Então, a primeira revelação que nós temos de Deus é através da própria natureza. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de uma
forma muito mais acentuada daquilo que Deus trouxe para revelar a cada um de nós, a sua igreja, por assim dizer. E ele diz assim, versículo 6, entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, ou numa versão da King James, ele fala assim, entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que já estão sendo reduzidos a nada. Irmãos, por que a sabedoria deste século ela está sendo reduzida a nada? Porque se você e eu, nós confiarmos na sabedoria humana, sempre tem alguém com maior sabedoria que nós. Sempre aparece alguém que pode nos subjugar através do seu elevado intelecto. Mas isso me faz lembrar de uma frase de um grande homem de Deus. Crisóstomo foi um dos pais da igreja que viveu nos primeiros séculos. E ele falou algo que tocou muito o meu coração. Ele falou assim, eu creio que Jesus Cristo é a verdade. Você crê, irmãos? Glórias a Deus. Crisóstomo também cria. E ele completou a sua declaração dizendo o seguinte, ele falou assim, e se alguém, com o seu intelecto avantajado, conseguir me provar outra verdade que não seja Cristo Jesus, eu abandono o meu intelecto, eu abandono a minha razão e sigo a Cristo Jesus. Por quê? Porque Crisóstomo já tinha experimentado da sabedoria de Deus, que não era resolvida através da razão humana, que não chegava através do intelecto. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, os poderosos destes séculos já estão sendo reduzidos a nada. Por quê? Porque sempre chega alguém que tem um intelecto mais avantajado do que ele e vai subjugá-lo. Mas quando nós nos debruçamos sobre a sabedoria de Deus, glórias, irmãos, nós discernimos e não somos discernidos. Amém? Glórias a Deus. E ele continua, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Continua ele. Nenhum dos governantes desta era compreendeu a sabedoria, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Estamos falando da crucificação de Jesus Cristo. Versículo 9. No entanto, como está escrito, irmãos, prestem atenção nisso. Ele está dizendo o seguinte, isso já estava escrito, ele só está fazendo menção àquilo que já estava escrito. Ele fala assim, olho algum jamais viu. Como é que nós percebemos o mundo à nossa volta? Através dos 5 sentidos. Ele fala aqui 2 dos principais sentidos para representar e dizer que o intelecto humano, ele é inoperante, ele é incapaz de perceber as coisas de Deus. Ele continua, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, mente nenhuma imaginou, ou seja, o intelecto não tem essa capacidade. O que Deus predispôs para aqueles que o amam. Eles estavam falando da manifestação, da glória, da graça de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte, que através da mente, a mente humana, ela é uma ferramenta incapaz, ela é uma ferramenta inadequada para que nós possamos perceber verdades espirituais e coisas espirituais. E talvez você esteja se perguntando, pastor, quem poderá me defender? Porque se a mente humana não tem essa capacidade, o que eu vou fazer da minha vida? Fica calmo, porque o próprio texto responde. Então ele continua, Deus todavia o revelou. Deus, irmãos, tudo aquilo que você conhece de Deus, tudo aquilo que eu conheço de Deus, não é porque eu tenho assim uma mente avantajada, ou você tem assim um intelecto que sobrepuja, não. A verdade é que tudo que foi revelado, como acabei de dizer, foi Ele que revelou.
Não foi pelo teu intelecto que você descobriu, não. Ele quis se revelar, ele quis mostrar-se de si mesmo para nós. Você pode dar um glória a Deus? Então Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o Espírito de Deus passa a fazer morada em nós. Oh, glórias! E aí sim, nós começamos a discernir coisas espirituais que antes estavam ocultas aos nossos olhos. E nós começamos a enxergar algo da parte de Deus que nos era oculto. E aí ele continua: pois quem conhece os pensamentos do ser humano a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Aqui, irmãos, que o caldo começa a esquentar. Versículo 12, ele fala assim: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Todos nós que um dia entregamos a Cristo Jesus as nossas vidas, talvez você fale assim: não, eu entreguei. Mas lembra quando Cristo fala para os discípulos, lá em João, no capítulo 15, acho que versículo 16, ele fala assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele está querendo dizer, irmãos, que não fui eu quem aceitei a Cristo Jesus. Do lado do ser humano é uma aceitação, mas do lado de Deus é um verdadeiro arrebatamento. Deus planejou você, a sua salvação, a salvação da tua casa, a salvação da tua família. Deus planejou desde os séculos, aonde não existia terra, aonde não existia mundo, Ele planejou. Irmãos, e eu e você fomos alcançados por tamanha graça, por tamanho amor, para nos tornarmos completos, plenos em Cristo Jesus. Versículo 13, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano. Ou seja, o apóstolo Paulo não estava apoiando o ensinamento que ele tinha para dar à igreja, no seu intelecto. Ele diz: mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Irmãos, todo saber humano, todo conhecimento humano, ele precisa partir de algum conhecimento anterior. Quando é que você imagina quando é que você começou a aprender matemática, por exemplo? Você não imagina. Talvez um pouco antes, mas eu imagino que tenha sido naquele dia que você estava fazendo 1 aninho de idade, que você não conseguia discernir nada. Mas mamãe e papai falam assim: quantos aninhos você tem? Aí ele fazia assim para você, ó, começou ali você a aprender matemática. E aí, partindo desse conhecimento, quando nós chegamos na escola fundamental, talvez ali na classe de alfabetização, nós começamos a compreender, a partir de algum pouco conhecimento que nós temos, outros saberes da vida do ser humano. E nós vamos acumulando saberes. Na verdade, com relação às coisas de Deus, também é assim. Alguém te falou de Deus. Teu espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos, amém? Glórias a Deus. Então, esse entendimento chega através, essas verdades espirituais, elas chegam através da presença de Deus na nossa vida. E ele começa a dizer o seguinte: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades. Irmãos, por quê?
Porque para as pessoas que não têm o Espírito de Deus, as verdades do reino de Deus, elas são loucura, porque não dá para ele entender. O intelecto, ele é inadequado. Gosto muito de um pregador, um pastor que viveu no século passado, meados do século passado, chamado A.W. Tozer. Irmão, se você vê algum livro desse homem, leia, vai ser assim de boa edificação para a tua vida. Um homem assim, que teve uma vida piedosa, que viveu assim, que fez diferença nesta terra. Ele deixou alguns livros, e assim, os livros dele são assim, sabedoria de Deus. São verdades espirituais extraídas da palavra de Deus. Em um de seus livros, Tozer, ele diz assim, ele entendeu que o intelecto humano, ele não foi preparado para discernir, para conhecer Deus. Ele acreditava que antes da queda, antes do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, antes do homem desobedecer a Deus, o ser humano, talvez ele tivesse, essa é uma teoria que ele defende, talvez o ser humano tivesse um órgão no qual ele pudesse perceber Deus, e ele tinha essa comunicação com o ser divino através desse órgão. E quando o homem foi afastado da presença de Deus, através da desobediência, do pecado, ele foi assim ferida a imagem e semelhança de Deus, afetando também este órgão. E hoje nós utilizamos do intelecto para perceber coisas espirituais e, na verdade, o nosso intelecto ele é inadequado. Nós não conseguimos perceber coisas espirituais através do nosso intelecto. E o nosso espírito, o nosso próprio espírito, nós temos dificuldade para perceber, porque é o nosso espírito que recebe a voz do Espírito Santo, é o nosso espírito que recebe esse relacionamento com Deus. Então nós temos até dificuldade de compreender o nosso próprio espírito. Mas, irmãos, você que é nascido de novo, glórias, ele diz assim, o Espírito discerne, volta aqui o versículo 13, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, movidos pelo Espírito Santo de Deus, quando nós abrimos o nosso coração, coração é sinônimo de? Vamos lá, irmão, falei ainda há pouco. Toda vez que eu ver coração na Bíblia, eu estou falando de Espírito. Coração é sinônimo de? Espírito. Então, toda vez que nós abrimos o nosso coração, nós estamos abrindo o nosso espírito, para que ele comunique aquilo que ele quer comunicar através da presença do seu Santo Espírito em nossas vidas. Na verdade, nós não fomos chamados por Deus em Cristo Jesus para sermos simples homens e mulheres naturais. O homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Por quê? Porque os sentidos, visão, audição, paladar, olfato e tato, eles são incapazes de perceber as coisas espirituais. O intelecto é incapaz de perceber as coisas espirituais, mas nós, quando abrimos o nosso coração para Deus, essas verdades se revelam de forma assim automática, porque o nosso coração cria vida, é vida de Deus em você, vida que produz algo grandioso na sua própria vida, vida de Deus em você. Então, as verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito de Deus não aceitam essas verdades, não têm a capacidade de entender, não têm a capacidade de compreender, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas de que forma? Espiritualmente. Então, eu e você, nós fomos criados
para vivermos coisas espirituais, para discernirmos coisas espirituais. Então, se você e eu, nós fomos salvos em Cristo Jesus, presta atenção, irmãos, porque depois de toda essa explanação, talvez essa seja a maior verdade, né, dessa reflexão. Se você e eu, nós fomos salvos em Cristo Jesus e estamos alimentando apenas o nosso corpo, nós estamos fazendo algo pela metade, ou apenas uma parte, né? Já que são 3 partes. Estamos fazendo apenas uma parte. Se nós fomos salvos em Cristo Jesus e estamos alimentando apenas o nosso intelecto, nós estamos cuidando apenas de uma outra parte. Nós precisamos cuidar das coisas do Espírito, porque verdades espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Então, como é que nós alimentamos o nosso espírito? Talvez seja a pergunta que esteja gritando no seu coração. Irmãos, tudo aquilo que envolve o reino de Deus é ministrado na palavra de Deus. A primeira fonte que nós alimentamos o nosso coração, quando falamos de coração, falamos de espírito. A primeira fonte que alimenta o nosso coração é a palavra de Deus. Jesus Cristo falou assim: cairão os céus e a terra, mas essa palavra, ela não vai passar. Irmãos, não vai passar nada, porque Ele mesmo tem cuidado pela sua palavra. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta em Judá. E ele foi chamado e recebe uma palavra. Ele fala assim: olha, que vê, Jeremias? E Jeremias descreve ali para Deus o que ele vê. E aí Deus fala assim para Jeremias: olha, Jeremias, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra. Irmãos, Deus é que faz cumprir-se a palavra dele. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele fala assim: ó, vocês pensam que eu vim extrair a lei, abrogar, torná-la inútil? Não, eu vim cumprir a lei. Então, na verdade, nenhum tio da palavra caiu, por quê? Porque ele viu, cumpriu a lei, né? Subiu no madeiro, por mim e por você. Irmãos, e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Mas, irmãos, nós recebemos a vida e estamos vivendo uma vida pela metade, ou talvez por 2/3, se você cuida do seu corpo e da sua alma. Mas Deus nos salvou para sermos homens e mulheres espirituais. Você e eu fomos chamados por Deus para vivermos o sobrenatural. Irmãos, quem não discerne as coisas espirituais, quem ainda não nasceu de novo, pode tranquilamente viver cuidando do corpo, cuidando do intelecto, da sua alma, alimentando essas 2 partes, mas não discernindo nada das verdades espirituais. Na palavra de Deus existem conceitos e padrões e princípios e leis que são espirituais. Talvez você ache que não tem assim razão, não tem noção, não faz sentido aquilo que você está ouvindo nesta reflexão, mas a verdade é que assim como o mundo físico, ele é regido por leis físicas. Ninguém vai se atrever a subir no alto de um prédio e falar assim: olha, vou desafiar a lei da gravidade, eu vou saltar aqui, não vai me acontecer nada. Irmãos, todo corpo, todo objeto,
ele é atraído pela força da gravidade ao centro da Terra. Quem fizer isso, ele não vai arrebentar com a lei da gravidade, ele vai arrebentar com o seu corpo. Por quê? Porque o corpo vai ser atraído pela lei da gravidade, é uma lei física. E assim como o universo físico, ele é regido por leis físicas, o mundo espiritual, que talvez eu ignore, talvez você ignore, mas ele não depende do meu conhecimento para existir, ele existe. O mundo espiritual, ele é regido por leis espirituais. E estas leis estão aqui na palavra de Deus. Irmãos, são leis que estão ali. Por exemplo, Jacó, ele precisou ser derrotado por Deus para ser um vencedor. No reino de Deus, as coisas não acontecem como no mundo físico. Por exemplo, Deus não se impressiona com coisas grandes. Talvez algumas pessoas estejam tentando socialmente impressionar uns aos outros. Eu tenho uma casa grande, eu tenho uma casa com não sei quantos cômodos, eu tenho um carro que é do último tipo, é um dos mais caros, mas Deus não se impressiona com coisas grandes. Por quê? Porque Ele é o Criador dos céus e do universo. Ele não se impressiona com essas coisas. Então Deus, Ele tem os seus próprios meios e feitos e jeito de agir. Então, para Jacó alcançar algo de Deus, ele precisou ser derrotado por aquele anjo no vale de Jaboque. E que falar de Cristo Jesus, que foi vencedor. Irmãos, coloca para a gente, o Vitor, Filipenses capítulo 2, versículo 9, a partir do versículo 9. Ele diz assim, olha, por isso também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Antes disso, antes desse versículo, ele fala assim, olha, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou a si mesmo, ele se humilhou a si mesmo. E foi até a morte, e morte de cruz. E aí, Deus chega nesse versículo 9, mas Deus o exaltou. Irmãos, o caminho da cruz, para qualquer ser humano, era uma loucura. Quando nós estávamos estudando hoje o livro de Atos, fizemos uma introdução, uma aula introdutória ao livro de Atos, passamos ali pelo versículo 8 do capítulo 1, aonde, depois do ministério terreno de Cristo Jesus, alguns dos israelenses perguntaram para ele, Senhor, será neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles não tinham compreendido nada ainda, talvez porque o Espírito Santo não havia ainda sido derramado. Então Jesus Cristo falou para ele, olha só, não compete a vocês saberem tempos e estações que o Pai guardou, Ele reservou para si. Então, a verdade é que ainda ali eles não tinham discernido que o reino que Cristo veio trazer não era um reino político, era um reino que estava nos corações. Então, irmãos, você e eu fomos chamados para tratarmos não apenas o corpo, não apenas da alma, mas nós fomos chamados para tratar do ser como um todo, na sua plenitude. E nós precisamos tratar também do nosso espírito. Agora eu quero chamar a atenção de uma realidade. Se você e eu fizermos também uma negligência, tratando apenas do nosso espírito, cuidando das coisas espirituais, tratando das coisas de Deus, nos alimentando da palavra, mas não tratarmos da nossa alma e não tratarmos do nosso corpo, nós vamos ser encontrados também em falta. Por quê? Porque o ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Então nós fomos chamados por Deus para tratarmos destas três partes, alimentarmos de forma adequada. Precisamos ter um corpo saudável, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter uma mente saudável,
Porque se você estiver alimentando a sua mente de algo que não seja como principal a palavra de Deus, as coisas de Deus, talvez sejam fixadas na sua mente fortalezas do inimigo. Você vai começar a acreditar em coisas que vão te enfraquecer na fé. Você vai começar a acreditar em coisas que vão te causar, talvez, ansiedades, depressões. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fortalece. O caminho para a maturidade cristã vem, primeiramente, através da palavra de Deus. O caminho para a maturidade cristã vem, primeiramente, de uma vida com Deus, aonde nós alimentamos, através da palavra de Deus, o nosso espírito. A partir daí, irmãos, não tem limites, porque quando nós alimentamos a palavra de Deus, ela diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então nós alimentamos o nosso espírito através da palavra e assim alimentamos a fé para a qual o Senhor Jesus nos chamou. E irmãos, quando nós alimentamos o nosso espírito da palavra, o que começa a acontecer nas nossas vidas, a gente vai poder dizer, tal como está escrito: olho não viu, ouvido não ouviu, a mente humana não alcançou. É o que está preparado para nós vivermos com Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo. Eu e você fomos chamados para caminharmos em rumo a uma maturidade cristã, a vivermos como homens e mulheres de fé em fé, de glória em glória. O meu justo viverá pela fé. E isso só é possível se nós alimentarmos o nosso espírito da palavra de Deus e de tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Sejam palavra, sejam livros que falem sobre a palavra, seja cânticos espirituais, sejam momentos de comunhão com o povo de Deus, seja tudo aquilo que te estimula a viver uma vida no sobrenatural, na fé no Filho de Deus. Amém? Você recebe essa palavra, meu irmão? Então diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fica de pé. Vou chamar o Ministério de Louvor para nós estarmos aqui adorando a esse Deus que nos chamou para viver o sobrenatural de Deus. Esse Deus que nos chamou para viver de fé em fé, de glória em glória. Esse Deus que tem algo a mais, você e eu. Nós não fomos chamados para vivermos na esfera do corpo apenas. Nós não fomos chamados para vivermos apenas na esfera do intelecto, mas nós fomos chamados para vivermos na esfera do espírito, aonde, através da fé, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver aquilo que não é possível explicar através de situações e coisas, do mundo presente. Por quê? Porque você vai viver algo além daquilo que o intelecto, os sentidos podem captar. Você vai viver o sobrenatural de Deus através da fé. Glórias a Deus. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?
ser restituído. Oh, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Você ouviu o Espírito Santo falar ao seu coração. A proposta que Ele tem para a nossa vida não se reduz ao corpo, não se reduz à alma, ao intelecto, às emoções, à nossa razão. Ela é plena e completa em Cristo Jesus. Ela vai além. Ela quer que você e eu, nós sejamos homens e mulheres a vivermos pela fé, a experimentarmos o algo a mais da parte de Deus, a sermos homens e mulheres espirituais. Você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, e existe esse algo mais da parte de Deus, existe uma plenitude de Deus para ser alcançada por mim e por você. E se você ouviu a voz do Espírito de Deus e quer viver essa plenitude, e quer buscar essa plenitude, é momento de você estar aqui no altar de Deus, dizendo: Senhor, eu entendi aquilo que Tu falaste ao meu coração, e eu quero mais de Ti. Eu quero viver essa fé, esse sobrenatural. Eu quero ser este homem, esta mulher, a viver algo novo da Tua parte, a viver, Senhor, a plenitude do Teu Espírito na minha vida. Eu quero ser este homem, esta mulher, com discernimento espiritual. Vem aqui ao Teu altar de Deus. Se você ouviu a voz de Deus, vamos juntos falar assim: Senhor, olha, nós ouvimos a Tua palavra e entendemos aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Nós ouvimos a Tua palavra e queremos mais de Ti, Senhor. Queremos viver, Senhor, alimentando o nosso espírito, discernindo e não sendo discernido. Oh Deus, manifesta o Teu poder, Senhor, neste lugar. Manifesta, Senhor, o Teu poder nas nossas vidas. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, ser estes homens e mulheres a fazer diferença, Senhor, neste tempo presente, Senhor, conforme diz a Tua palavra. Não se passe de nós o Teu Espírito, mas que sejamos nós, Senhor, a vivermos o Teu sobrenatural, a vivermos por fé, Senhor, a sermos alcançados pela plenitude do Teu Santo Espírito. Oh Pai, em nome de Cristo Jesus, realiza nas nossas vidas o Teu querer, Senhor. Envolve-nos, Pai, com o Teu poder. Envolve-nos, ó Deus, com a Tua presença, com a Tua majestade, Pai. Ó Deus, nós queremos viver, Senhor, para agradar o Teu santo nome,
Nós queremos viver, Senhor, e discernir o tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos, ó Deus, mais da Tua presença. Nós queremos mais, ó Deus, do Teu poder sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, ser testemunhas vivas do Teu agir, do Teu poder, do Teu querer, Senhor, na vida de cada um de nós. Oh Pai, manifesta o Teu poder, Senhor. Manifesta, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, envolva-nos de uma forma tal, Senhor, que a fé, a nossa fé, seja aumentada, ó Deus, para a glória do Teu nome. Envolve-nos, ó Deus, de uma forma tal que o Teu sobrenatural, Senhor, aconteça nas nossas vidas. Envolve-nos, ó Deus, de uma forma tal de que aonde pisar o nosso pé, ó Deus, nós estejamos conquistando, Pai, aquilo que Tu nos prometeste, aquilo que Tu nos deste como promessa, Pai. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, ó Deus, anelamos, desejamos ser estes homens e mulheres deste tempo, a experimentar da Tua bondade, a experimentar do Teu poder, a viver, Senhor, o Teu sobrenatural. Glorifica, Senhor, o Teu nome nas nossas vidas. Transforma, Senhor, os nossos corações, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão? Podeis assentar, irmãos. Podeis sentar, irmãos. Nós já estamos finalizando a celebração dessa noite. E que essa palavra, ela fique grudada no seu coração. Que essa palavra seja alimento para a tua vida. Que você é um homem e uma mulher que foi chamado por Deus, chamada por Deus, para viver o sobrenatural. E não importa, irmãos, qual é a tua idade, não importa qual é a tua posição social, não importa quem você seja, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você foi chamado neste tempo que se chama hoje, para ser uma mulher, um homem de Deus, cheios do poder de Deus, cheio da graça de Cristo sobre a sua vida, para viver a fé no Filho de Deus e que Ele realize coisas grandes na sua vida e através da sua vida. Amém? Nós já estamos finalizando o culto desta noite. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Que você tenha uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Vou orar. Após a oração, vou impetrar a bênção apostólica. Após a bênção, vou convidar Papai Jonathan, Mamãe Daiane e o Príncipe Heitor para estar ali à porta comigo, recebendo os cumprimentos da igreja. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por aquilo que o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que vimos e ouvimos neste lugar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de entoar louvores, Pai, porque Tu és digno da nossa adoração. Aceita, Pai, não apenas a nossa adoração, mas sobretudo aceita-nos como verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de Te adorar através dos dízimos e das ofertas. Muito obrigado por cada palavra lida neste lugar. Obrigado pela comunhão que nós temos, ó Deus, uns com os outros. E que em tudo, Senhor, o Teu nome, apenas o Teu nome, seja engrandecido no nosso viver. Que a nossa vida, Senhor, seja uma carta que as pessoas estejam lendo. Cristo Jesus, o Teu amor,
a tua grandeza, o teu poder, Senhor. Ó Pai querido, ajuda-nos a testemunharmos de quão grande és tu, daquilo que tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas. E ó Deus, que diminua eu, que diminua nós, Pai, mas que tu cresça nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres espirituais, cheios do teu Santo Espírito, a vivermos pela fé, e de fé em fé, de glória em glória, Pai, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, queremos viver, Senhor, o teu sobrenatural, em nome de Jesus, amém. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, a quem nós pertencemos, e que a comunhão, e a alegria, e as consolações do Espírito Santo de Deus, o Paráclito, sejam sobre toda a Igreja Batista no Jardim Magarça, sejam sobre toda a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.